Fala concurseiro, fala concurseiro. Professor Gabriel Santos, passando para dar continuidade ao nosso curso de exercícios voltado para Direito Penal Militar. Beleza? A gente já resolveu algumas questões importantíssimas para o seu concurso, tá? A parte voltada para a aplicação da Lei Penal Militar de uma forma bem mais pegada, né? De uma forma bem mais concretizada, mostrada para você como que a banca vai trazer isso na sua prova. Agora vamos lá, sem mais delongas, né, para a nossa primeiríssima questão, falar um pouquinho sobre a teoria do crime. Olha a primeira questão aí, ó. Nos casos previstos no Código Penal Militar não há punição em relação ao crime tentado. Opa, quando eu falo em relação ao crime consumado, em relação ao crime tentado, eu tenho que saber que o crime consumado é aquele que vai ter todos os elementos de definição, todos os elementos de definição legal. Ou seja, eu olhei para o cadáver, volta para mim aqui, ó. Eu olhei para um cadáver e eu vi que ele foi, no caso, chegou uma ocorrência para um policial militar. E a ocorrência foi dizendo que era um homicídio. Aí o policial chegando lá no local, o perito já tinha chegado também, e o perito já tinha atestado o óbito, e o policial chegou e olhou e viu a quantidade de disparos no corpo. Ou seja, ele viu que realmente foi um homicídio. Se eu olho para o Código Penal e tem lá matar alguém, homicídio simples, matar alguém, e olhei para o cadáver está morto, obviamente, se é um cadáver, né, professor? Então, olhei para o material, putaria, olhei para o Código Penal Militar, matar alguém, artigo 225, matar alguém, o cara está morto, matar alguém, o cara está morto, matar alguém, o cara está morto. Isso é o que, pessoal? Crime consumado. Ou seja, é aquele que tem todos os elementos legais voltados para a situação de um texto de lei propriamente dito, né? Crime tentado é aquele crime que ele não vai dar certo por motivos alheios à minha vontade. E o juiz, olha o que eu estou falando, isso aqui só é para o penal militar. O juiz, ele pode, tá, em uma situação de gravidade ou de excepcional gravidade, não diminuir a pena, não atenuar a pena do crime tentado e aplicar a pena integral voltada para o crime tentado. Beleza? Volta aqui para a questão, ó. Então, o crime tentado aqui, pessoal, o crime tentado ele vai ser aquele crime que ele não se concretiza por critérios ou por meios alheios da vontade do agente, por meios alheios da vontade do agente. Era para se concluir, era para acontecer, mas acabou não acontecendo por algo alheio à vontade do agente. O agente queria fazer, mas não conseguiu. Nos casos previstos no Código Penal, não há punição em relação ao crime tentado. Há punição, sim. Olha B, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Olha aqui, ó, podendo o juiz, no caso de, olha o que eu falei, excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Gabarito aqui, item B. Olha C, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, sempre diminuída de 1 terço. Sempre não, tá, pessoal? Sempre não. Olha que é a exceção, que só existe dentro do penal militar. O juiz, ele pode, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. E lembre-se que a pena aqui é de 1 a 2 terços e não sempre de 1 terço. Olha aqui o nosso item D. Nos casos previstos no Código Penal Militar em relação à tentativa, é vedada a aplicação da pena correspondente como crime consumado. É vedada negativo. Olha aqui o caso de cima. Ele pode ou não pode aplicar ao juiz em um caso de excepcional gravidade a pena do crime consumado? Pode sim. Gabarito item B. Olha a segunda questão aí, ó. A legislação penal militar admite o uso em situação especial de meios violentos por parte dos comandantes para compelir os subalternos a executar serviços e manobras urgentes para evitar o desânimo, a desordem ou o saque. Volta para mim aqui, ó. Quando a gente fala em relação a essa situação, imagine a seguinte situação. Eu estou aqui no meu navio, tá eu e o câmera, tá? Tá aí o nosso câmera aqui, o Breno, tá? E o Breno é o timoneiro do navio. Tem está na embarcação aqui, eu, o comandante, Breno Timoneiro, que é aquele cara que pilota, né, que comanda o navio na parte voltada para dirigir o navio mesmo, né, o dirigidor.
Breno. O Breno é o dirigidor. Aí o Breno, nosso dirigidor, né? O timoneiro, para ficar mais bonito, ele está aqui e ele tem um sério problema de colactus platus. Professor, o que é isso, colactus platus? Ele cola as placas quando acontece alguma coisa. Professor, que diabo é colar as placas? É quando a pessoa dá o piripaque do Chaves e para, não consegue reagir, né? Aí a pessoa tem que botar um acelerador de partículas que é para as placas descolar. Aí eu sou o comandante dele. Aí lá na frente eu avisto um navio pirata. E aquelas pessoas, aqueles piratas poderiam saquear o nosso navio. Aí eu pego, olho pro Breno e falo tipo assim, Breno, olha pra ali, cara, tá vindo um navio pirata. Faz uma manobra aqui, vamos fugir. E o Breno colou as placas. Ficou lá, deu o piripaque do Chaves, travou, ficou. Aí o Breno, filho de rapariga, presta atenção, cara, tu não tá vendo não, vamos saquear a gente aqui, ó. Aí o que é que eu faço? Pego um pedaço de pau bem pequenininho, e taco nas costas do Breno. Aí o Breno pega e volta, opa, meu comandante, voltei pra si, vamos lá, vamos tirar isso daqui e tal. Ou seja, eu posso compelir o meu subordinado a fazer manobras urgentes para evitar saque, desordem e fazer isso por meios violentos. No caso do exemplo aqui, pedaço de pau. Mas olha aqui, ó, em situação especial, eu não posso chegar aqui só porque eu acho o Breno feio. Para quem não tá vendo, tá? O Breno é feio. Mas tipo assim, eu não posso só porque o Breno é feio pegar um pedaço de pau e tacar nas costas dele. Não pode, né? Meios violentos, pode, mas somente em situações excepcionais. Olha a segunda questão aí, ó. A legislação penal militar admite o uso em situação especial de meios violentos por parte do comandante para quê? Compelir os subalternos e executar os serviços e manobras urgentes. Para evitar o desânimo, a desordem ou o saque. Gabarito aqui da questão, correto. Olha a questão 3. Considerando-se que, em relação ao concurso de agentes, o CPM possui disciplinamento singular, entendendo que o cabeça. Professor, o que seria o cabeça? Olha aqui, ó. O cabeça, pessoal, o cabeça é que quando tem aqueles crimes, né, de participação, aqueles crimes voltados para uma situação de conjunto, né, aqueles crimes praticados em conjunto. Vamos dar um exemplo aqui, crime de motim, né, de amotinamento, crime de motim. É considerado ou são considerados aqueles que estão na frente, aqueles que estão comandando, aqueles que são os líderes. Os cabeças podem ser o oficial ou o inferior, o subordinado, o inferior, que assuma uma função de oficial, Então, pode ser o oficial, vamos lá, eu tenho um oficial, juntamente com 5 praças. Quem é que vai ser considerado cabeça? O oficial, sempre, tá? Independente se foi de menos importância ou não a atuação dele naquela situação. Olha 3. Considerando-se que, em relação do concurso de agentes, o CPM possui disciplinamento singular, entendendo cabeça como líder na prática de determinados crimes. É correto afirmar que, havendo participação de oficiais em crime militar, ainda que de menor importância para todos os efeitos penais, eles devem ser considerados cabeças? Acabei de falar aqui, ó. Se tenho 5 praças e um oficial, basta eu ter um oficial para ele ser considerado cabeça, independentemente se foi de menos importância ou não a atuação dele. Gabarito aqui, correto. É correto? É correto afirmar que, havendo participação de oficiais em crime militar, ainda que de menor importância para todos os efeitos, eles devem ser considerados como cabeça, sim. Gabarito correto. Olha a 4ª. O CPM, ao adotar o princípio da participação de menor importância, estabeleceu a exceção à teoria monista do concurso de agentes. Vamos lá, ó. Professor, não entendi nada, vai entender agora. Graças a Deus você não entendeu, porque senão você não ia precisar de mim, né? Olha aqui, ó. Volta para mim aqui, volta para mim. Quando a gente fala em relação ao concurso de agentes, pessoal, a gente vai ter 3 situações a serem estudadas, tá? Basicamente 3 teorias. A gente vai ter a teoria pluralista, a teoria dualista e a teoria monista. A teoria pluralista é aquela que vai ser considerada em relação a vários crimes. Vão ter tantos crimes quanto forem os agentes. Professor, como assim? Vão ter tantos crimes quanto forem os
agentes. Se eu tenho 50 agentes, eu tenho 50 crimes diferentes. Se eu tenho 30 agentes, eu tenho 30 crimes. Teoria pluralista de muitos, de vários. Deu para entender? Teoria dualista vem de dois. Eu vou ter um crime por coautor e um crime por partícipe. Eu vou ter a coautoria e a participação. Um crime vai para o autor e um vai para o partícipe. Ou seja, teoria dualista, que vem de dois. E a gente tem a adotada no Brasil, que é a nossa teoria monista. A teoria monista está voltada para a una, unitária. É aquela que eu vou ter um agente para um crime. Um agente para um crime. Só que existe uma exceção à nossa teoria monista. Por quê? Porque a gente também aceita a figura da coautoria, voltada para a participação propriamente dita. Então a gente diz que a teoria adotada no nosso país é a teoria monista temperada. É como se fosse uma mesclagem da teoria dualista para a teoria monista. Aí olha o que foi que a questão trouxe aí, ó. O CPM, ao adotar o princípio da participação de menor importância, estabeleceu a exceção à teoria monista no concurso de agentes aqui, gabarito correto. Por quê, professor? Porque a gente traz a exceção voltada para teoria monista temperada. Beleza? Olha 5. O CPM estabelece que não se comunicam as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, exceto quando elementares ao crime. Sim, padrão, tá? A gente tem que saber disso. Quando eu falo em relação ao CPM, eu tenho que saber que não se comunica as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, exceto quando elementares o crime. O que significa dizer que responde por crime comum uma pessoa civil que, juntamente com o militar, cometa, por exemplo, um crime de peculato tipificado negativo, tá? Não vai responder por crime comum, não. Ele vai responder pelo quê, professor? Crime militar. Se ele agiu junto com o militar no crime de peculato tipificado no CPM, ele participa de um crime militar. Ele é partícipe num crime de militar. Num crime militar. Gabarito aqui da quinta questão, errado. Olha aí a sexta questão na sua tela. No CPM, as circunstâncias que atenuam a pena incluem a prática de crime sob coação, que poderia ter resistido em cumprimento de ordem da autoridade superior. Volta para mim aqui, ó. O que é que a cruzeteira dessa banca tentou fazer contigo agora? Olha isso, ó. Misturou a atenuação com as figuras voltadas para as excludentes de culpabilidade. Como assim, professor? Olha como é simples. Artigo 38, eu tenho a coação irresistível e a obediência hierárquica, que são excludentes de culpa, excludentes de culpabilidade. A atenuação está lá no meu artigo 41 ou artigo 70, quando a gente vai falar das penas. Então, não estão dentro do artigo 38. Artigo 41, atenua a pena. Vou repetir. Artigo 41, atenua a pena. Coação irresistível, obediência hierárquica, que é o artigo 38, eles extinguem, eles excluem a culpabilidade. Então, são coisas diferentes. Olha a 6. No CPM, as circunstâncias que atenuam a pena incluem a prática de coação e de cumprimento de ordem superior. Gabarito errado. Por quê, professor? Porque a coação irresistível e obediência hierárquica, ela exclui a culpabilidade e não atenua a pena, que a questão basicamente misturou as situações. Olha 7. A posse por militar de substância entorpecente, independentemente de quantidade e do tipo, em lugar sujeito à administração castrense, não autoriza a aplicação do princípio da insignificância. Vamos lá, ó. A posse por militar de substância entorpecente, independentemente da quantidade do tipo, em local sujeito à administração castrense, não autoriza a aplicação do princípio da insignificância. Volta para mim aqui, ó. Quando a gente fala em relação a esta situação, tá? O que é que eu tenho que saber? No meu meio militar, no direito penal militar propriamente dito, eu tenho que guardar essa informação, tá? Anota aí, cola no teto, no banheiro, na hora que você estiver lá fazendo suas necessidades, você vai estar olhando para aquela situação ali, tá? O que é que eu quero que você guarde? Vou dar 3 observações. Primeira observação. No Código Penal Militar, ele não vai tratar, o Código Penal Militar, ele não vai tratar de contravenções penais e também não vai tratar de infrações disciplinares. Primeira observação.
Segunda observação, o Código Penal Militar ele não prevê a pena de multa. Código Penal Militar ele não prevê a pena de multa. Segunda observação. Terceira observação, o nosso Código Penal Militar, em local sujeito à sua administração, ele não aceita, escuta o que eu estou falando, ele não aceita alguém alegar o princípio da insignificância, o princípio da bagatela. Deu para entender isso daqui? Então, quando eu falo em relação à posse de drogas, independentemente da quantidade, se for em local sujeito à administração, não pode ser aplicado o princípio da insignificância, porque o nosso direito penal militar não aceita. Gabarito aqui da nossa sétima questão, correto. Beleza? Gabarito da sétima, correto. Olha 8. Embora o CPM tenha se filiado à teoria da equivalência dos antecedentes causais, o conditio sine qua non, consideram-se cabeça, a gente já falou disso, né? Ó. Nos crimes de autoria coletiva necessária, os oficiais ou inferiores que o quê? Que exerçam função de oficial. Professor, mentira, o senhor não falou disso não. Falei sim, tá? Olha aqui, ó, quando a gente fala em relação aos cabeças, eu apaguei, foi? Apagou, né, professor? Tá mentindo, né? Calma, eu falo de novo. Se for por conta disso, eu falo de novo. Volta pra mim aqui, ó. Quando eu falo em relação aos cabeças, eu tenho que entender que vai ser considerado cabeça aqueles líderes. Lembra que eu falei disso? Os líderes. Aqueles líderes em relação a um crime, né, de autoria coletiva necessária, não é isso? Aqueles crimes de autoria coletiva necessária, dei até o exemplo do motim. Vai ser considerado o líder quem? O oficial, independente se tem praça e se for de menor importância a atuação daquele oficial. O oficial ou o inferior que assuma uma função de oficial. Portanto, gabarito da nossa oitava questão aqui está correto. Beleza? Olha a nona. No sistema penal militar, o estado de necessidade segue a teoria diferenciadora do direito penal alemão, que faz o balanço dos bens e interesses em conflito. O estado de necessidade pode ser exculpante ou justificante. O primeiro é causa de exclusão de culpabilidade e o segundo exclusão de ilicitude. Volta para mim aqui, ó. Quando a gente fala em relação a essa situação, falando do estado de necessidade, ele difere, o estado de necessidade do direito penal militar, ele difere do estado de necessidade do direito penal comum. Professor, como assim? Estou entendendo nada. Vai entender agora. Ó. Eu tenho o meu direito penal militar exculpante, que é aquele que exclui a culpa, que só existe dentro do direito penal militar. E eu tenho um direito penal, eu tenho o estado de necessidade, perdão, eu tenho o estado de necessidade justificante, que é aquele que exclui a ilicitude, que ele vai ter tanto dentro do direito penal militar quanto dentro do direito penal comum. Professor, o que é que eu tenho que guardar? Primeira situação, que é o exculpante, ele vai excluir a culpa. E o justificante, ele vai excluir a ilicitude, ou seja, ele exclui o crime. Quando eu falo em relação ao estado de necessidade exculpante, ele vai ser usado para a proteção de pessoas que têm laços ou parentescos, que eu tenho laços ou parentescos. Já quando eu falo do estado de necessidade justificante, vai ser para a defesa própria ou alheia. Defesa de pessoa que é voltado, né, para uma defesa própria ou defesa alheia, defesa de terceiros. Agora, o que é que eu tenho que entender? Guarda isso daqui. A banca vai dizer que para ser considerado exculpante ou para ser considerado justificante, independe de valoração de bens. E você não pode dizer que isso está certo não, tá? Para eu dizer se é exculpante ou justificante o meu estado de necessidade, obrigatoriamente eu vou ter que observar a valoração de bens. Eu vou ter que valorar o bem. Ou seja, eu tenho que ver se o meu bem jurídico protegido, ele vai ser, olha o que eu estou falando, eu tenho que saber se o meu bem jurídico protegido, ele é inferior ou igual, né, ao meu bem jurídico sacrificado. Se, olha essa dica, guarda no seu material, porque a banca pode cobrar isso daqui. Isso que eu estou falando cá em prova, tá? Olha essa dica aqui, ó. Se o meu bem jurídico protegido for inferior ou igual ao meu bem jurídico sacrificado, vai ser considerado o quê? Estado de necessidade exculpante. Se o meu bem jurídico protegido for superior ao meu bem jurídico sacrificado, vai ser considerado o quê? Estado de necessidade justificante. Beleza? Volta para a questão aqui. Olha a nona. No sistema penal militar, o estado de necessidade segue a teoria diferenciadora do direito penal alemão. Ok. Que faz o balanço dos bens e interesses em conflitos. É isso aí, valoração de bens. O estado de necessidade exculpante ou justificante. O primeiro, que é esse daqui, ó, causa de exclusão de culpabilidade. Ok, excluir a culpa. E o segundo, que é esse aqui, ó, justificante,
é causa de exclusão de ilicitude, ou seja, exclui o crime. Sim, gabarito da 9, correta. Olha 10. Situação hipotética. Durante a operação conjunta das Forças Armadas, um sargento danificou o patrimônio militar. Em sua defesa, ele argumentou que agiu em estado de necessidade, não tendo podido, por esta razão, evitar o dano causado. Nessa situação, o estado de necessidade, sim comprovado, será considerado excludente de crime. Independentemente de valoração de bens, o que foi que eu falei para você, eu tenho que valorar o bem para saber se vai ser um estado de necessidade exculpante ou se vai ser um estado de necessidade justificante, se vai excluir a culpa ou se vai excluir o crime. Portanto, o gabarito da 10 aqui, ó, errado. Olha aqui a nossa 11ª questão. Acerca da aplicação da lei penal militar, dos crimes militares e da aplicação da pena no âmbito militar, cada um do item que se segue apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Um oficial foi preso em flagrante delito pelo cometimento de crime militar que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Eu estou diante de quê? Tentativa, crime tentado. Olha aqui, ó. Tendo sido denunciado e tornado réu em uma ação penal. Nessa situação, a depender da gravidade, o juiz poderá aplicar a pena do crime consumado sem diminuí-la. Gabarito correto. A gente já viu isso daqui, ó. O juiz, em uma situação de excepcional gravidade, ele poderá aplicar a pena do crime consumado, a pena integral, sem diminuir, sem atenuar. Gabarito da 11, correto. Olha 12. Um adolescente com 17 anos de idade que, convocado ao serviço militar após ser incorporado, praticar conduta definida no CPM como crime de insubordinação praticado contra superior, será alcançável pela lei penal militar, a qual adotou para os menores de 18 e maiores de 16 anos de idade o sistema biopsicológico, em que o reconhecimento da imputabilidade fica condicionado ao seu desenvolvimento psíquico. Pessoal, quando eu falo em relação a esse critério, a esse caráter biopsicológico, realmente o Código Penal Militar adotou sim, tá? Volta para mim aqui, ó. Realmente o Código Penal Militar, ele adotou sim, beleza? O caráter o quê, professor? Biopsicológico. Porém, a Constituição Federal, a nossa Constituição Federal, ela não recepcionou esse dispositivo. Vou repetir. Ela não recepcionou esse dispositivo. Se ela não recepcionou esse dispositivo, meu irmão, quando eu falo independentemente, tá? Menor de idade, independentemente se está ou não incorporado no serviço militar, ele vai ficar à disposição de quê? Olha a questão aí, ó. Vai ficar à disposição do Estatuto da Criança e do Adolescente, e não à disposição do Código Penal Militar, portanto, o gabarito errado. Beleza? Olha a 13. É inimputável o agente que pratica o fato criminoso sem capacidade de entendimento. Ou seja, se o cara não tem aquela capacidade de entendimento, se ele não está conseguindo entender aquela situação, ele é inimputável. Isso é óbvio, tá? Em razão de, olha as situações, doença mental, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Sim, é um dos casos de inimputabilidade. Outros casos de inimputabilidade é a questão voltada para os menores de idade, assim como, desde que não tenham o seu entendimento completo, tá? Assim como os estados de embriaguez. Beleza? Tá vendo como é fácil? Tá vendo como é simples? Essa é a minha missão aqui, simplificar ao máximo o direito penal militar na sua vida. Então descansa aí, respira, né? Dá uma esticada nos teus ossos, que eu tô esperando você no próximo bloco. Valeu, tchau, tchau.